Expressões de nomes na Bíblia. A implantação de elementos abomináveis nas Sagradas Escrituras pelos tradutores. Pesquisador Edmilson Silva. Esse é um trabalho que eu venho mostrar para vocês o porquê do surgimento de outros nomes e quando se muda a pronúncia do nome do tetagrama. A pronúncia do tetagrama, aliás, se muda, ocorre possessão de espíritos que se chama na língua hebraica abominável. Vamos lá. Por que as pessoas pregam mentira dizendo que é verdade? Onde já se viu isso? Muita gente é o verdadeiro nome do Criador. Verdadeiro nome do Criador, e a gente vai deparar, não é isso. Que base elas têm para as suas afirmações? Nenhuma. Elas só querem dizer que é pronúncia, mas não tem base, não mostra a base. Por que enganar muitos por depararem com coisas sem fundamento, sem lógica? Não tem fundamento, não tem lógica, que estão muitos apresentando aí que deixa as pessoas confusas. Se um diz que é Iarro, o outro diz que é Iau, outro diz que é Iarro. E enfim, invento muitos nomes para o Criador. Onde já se viu isso, gente? Por que o mundo vive assim, cheio do engano? Em quem acreditar? Em quem o povo acreditar? Será que muitos estão pregando, estão pesquisando pela emoção ou pela razão? Ou estão dando lugar ao inimigo? Por que muitos não se afirmam em suas bases? Quando não se afirma, muda. Já vem com outro nome. A gente vê isso na internet. A pessoa não afirma naquilo que ela prega. Quando ela depara que não é, já pula. A gente já vê outro vídeo já dizendo que é outro nome. Que arrumação já é essa? Muitos acreditam em tudo que lê sem antes pesquisar profundamente, se está de acordo. Porque pregar algo e depois deparar que está errado e quer mudar depois de fazer muitos acreditarem e fazer um estrago na vida de muitos? Por que já isso, gente? Não se deve fazer isso. A gente tem que conhecer a base de tudo. A gente tem que conhecer textos antigos. A gente tem que conhecer pronúncia antiga. Como é que se maneja o hebraico, tudo. O povo Yahudi não perdeu a pronúncia dos nomes, gente. Não se perdeu nada de pronúncia. Consiste ainda no povo e na cidade de Israel. Tem o mesmo, consta como lei desde a antiguidade. É isso. Vamos lá. O nome hebraico tem o trigrama do Criador e os significados. Veja o nome original mesmo, o nome que é chamado, que era para ser chamado, era assim, mas não é chamado. Porque na Bíblia? Por causa dos maçoretas, que antes disso já começou a ter mudança, já depois do exílio babilônico. Aí os maçoretas implantaram o som de Adonai para cima do tetagrama para ficar Yedonai. E desse Edonai implantaram em cima do trigrama do nome do povo de início para ficar Yehu, Yedu, Nadav, desse tipo assim. Mas para muitos Yahudins não achou cabível. Aí eles começaram a chamar Yehu Nadav. Entende? Aqueles já mudaram por causa dos maçoréticos de Adonai, que ficou em cima do tetagrama Adonai, e implantaram aqui os maçoretas para querer ocultar o nome de início do Criador, mas do final eles não puderam ocultar, porque ia ficar uma sonoridade estranha. Entenderam a colocação de tudo? Então o nome do Criador é isso. Era para ser chamado Yehunadav, mas não é. Ele chama para ser chamado Yehunadav, ele chama Yehunadav. Então olha, oferta Yarro. Então assim por diante. Yahu Hakais. Veja que essa daqui é a pronúncia, essa daqui é a transliteração escrita para o nosso idioma.
E aqui é o significado. Yahweh o tomou, assim por diante, cada um vem com seus significados. Era dessa forma que era para ficar, mas só que os maçoretas fizeram isso, tentaram ocultar de início do trigrama do nome do povo, pegando lá de Yedô, lá do tetagrama que vem de Adonai, que eles fizeram isso. O povo não blasfemar o nome do Criador, porque a lei impede eles falarem o nome do Criador. Então a ocultação veio desde Abraão, Isaac e Jacó até os nossos dias. Os sacerdotes já lutavam para ocultar o nome do Criador, por isso que eles faziam perseguições contra os profetas e matavam. Então foi isso, vamos lá. O nome está contido no povo e na cidade como identidade. Veja, Deuteronômio 28:10. Assim todos da terra verão que é chamado pelo meu nome. Está aqui, ó, o tetagrama do Criador. E terão temor de ti. Mas não está acontecendo. O povo não está tendo temor do povo de... Povos estranhos não estão tendo temor do povo de Israel. Sabe por quê? Porque eles não falam o nome. Mas ao saber que está o nome do Criador no povo de Israel, eles já começam a ter ciência. Por quê? Porque o Criador zela pelo nome dele. Está acontecendo muitas coisas sobre o povo de Israel, não é pelo fato de eles serem um povo escolhido totalmente. Não, gente. É o fato que o Criador zela pelo nome dele. E o Criador quer porque quer que o povo de Israel proclame o nome. E eles não proclamam. É por isso que eles estão passando por muitas situações difíceis. Ele faz tudo isso pelo amor do nome dele. Porque se o nome dele não estivesse no povo de Israel, ele deixaria o povo de Israel ser exterminado. Porque não está fazendo caso dele, assim, no sentido de pregar o nome. Zacarias 14:9. E o Yahweh será rei sobre toda a terra, né? E naquele dia um será o Yahweh e um será seu nome. Ó. Por isso que o nome consta no povo, na cidade e nos mensageiros ministradores chamados de Espírito Santo. Ele obedece o nome Yahweh. Não existe trindade. Uns já estão pregando que trindade não existe. A única parte que está onde batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só em Mateus, se eu não me engano. Mas eu pergunto, como é o nome do Pai? Você não sabe. O nome do Espírito também não. O nome do Filho foi mudado. E aí? Estão batizando com o quê? Não tem lógica, não tem explicação. Isso daí foi mudado na época por Roma. Muitas passagens bíblicas teve alterações por Roma para implantar o elemento abominável. Então é isso, gente. Veja aqui o que o Criador fala. Eu era como um manso cordeiro que levava matança, porque não sabia que maquinava planos contra mim, dizendo: destruamos a árvore e seu fruto, cortamos da terra dos viventes para que não haja mais memória do seu nome. Jeremias 11:19. Veja que ele diz que planejaram um plano contra ele para destruir a árvore. Quem é a árvore? O Criador. E o seu fruto, quem é o filho, foi cortado da terra dos viventes, como diz Daniel 9:27, que é cortado o ungido e não será mais. É referindo a isso, não é sua morte, porque ele ressuscitou. Então é o nome. Roma apagou o nome do Criador, perseguindo os apóstolos na época. E depois ela queria ganhar débito para si, para erguer o império na época, através dos sacerdotes. Implantaram o elemento abominável no templo do Criador, fez a diáspora e ganhou para si novamente o seu povo grego. No sentido, porque o povo grego não sabia, nem todo o povo grego sabia da língua hebraica. Aí ganhou para si, porque o povo grego já tinha em mente o elemento Zeus, Deus, na época, que fazia sinais de prodígio, que eles confundiu, né? Veja que eles confundiu com Paulo e Barnabé, chamando de Hermes de Hermes para Barnabé e Paulo de Deus, que é referente a Zeus. Eles confundiu.
É por isso que era era a maior dificuldade danada para eles pregar o evangelho ali. Eles procuravam mais Yahudim da dispensação de Israel, que é a dispensação daquele povo que se casou com estrangeiro, como israelita que se casou com babilônico, com medo-persas, com grego e com romano. Eles procuravam essas pessoas, que a comunicação era mais fácil, porque os casados eles manejavam a língua entre si, um entendia o outro. Para você ver que o alfabeto tinha dificuldade, já dá para dar a demonstração que eles tinham dificuldades em comunicação, principalmente com nomes. Veja o que o Criador fala quando muda o seu nome. Yeshayahu 42:8. Eu sou Yahweh, este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, não darei, nem meu louvor em imagem de escultura. Ele está dizendo que a glória daí não dá para outro nome, nem louvor em imagem de escultura, gente. Ele conserva o nome dele porque é a identidade do povo de Israel. Veja que ele diz quando muda para Jeová, Yahvé, Yau, com o Iau. Veja, Jeremias 34:16. Mudaste, porém, profanaste meu nome. Quer dizer, mudaste, desprezaste o meu nome, fizeste voltar cada um a ser escrava, cada um a sua escrava. De quem? Do espírito mal, porque Satanás se aposta de qualquer nome, até de gente morto. Ele se transforma em anjo de luz, que se diz na linguagem grega, e ângelo de luz. Veja, então o Criador não pode, o nome do Criador não pode ser mudado, gente, é o mesmo. Veja que no alfabeto como tem dificuldade. Na letra grega, alfabeto grego constitui de 28 letras e a hebraica de 22. Olha, não existe o som Re no hebraico, onde consta no tetragrama do Criador. Eles queriam conciliar com Epsilon. Veja, eles queriam, mas não tem, que é o som de para Re é diferente. Veja que também Eta queriam conciliar com Het, também não tem, gente. Uns querem conciliar, uns tradutores querem conciliar, não se pode fazer isso. Por isso que o Criador chama de Babel, Babilônia para Roma, porque já dá dificuldade na transliteração de letras, de alfabetos. Veja que o Shin tem dois chiados, tem dois sons, aliás, de S e de Shin. O som Shin não existe no hebraico, gente. Eles queriam conciliar com Sigma para o Shin. Não tem como, gente. Por isso que é chamado. Se não existe essas letras aqui, e se vem no nome do povo essas letras, principalmente o trigrama, muda-se o nome. Entendeu? Na Babilônia antiga de Nabucodonosor, Nabucodonosor mudava para Elohim daquela época deles. E hoje em dia não, está tão vulnerável. Está tão vulnerável que os espíritos estão se manifestando em qualquer nome. Às vezes morre uma pessoa, aí o espírito começa a perturbar outra lá e se manifesta dizendo que é tal fulano que está morrendo e precisa de reza. Onde já se viu isso? Quem já morreu acabou. Assim como sucede o homem, sucede o animal. O fôlego de vida volta para o Criador, que a palavra Ruach é designada para espírito e fôlego de vida. Então é isso, o espírito da pessoa jamais parece que é o fôlego de vida para alguém. Morreu, acabou. Vamos lá. O que é transliteração para muitos tradutores? Veja só, para muitos escritores, a transliteração é a chave principal de introduzir o nome de uma cultura diferente à outra, aproximando as evidências. Não pode se fazer isso, colocar em forma comparada, aproximando a outra. Não pode, gente, fazer essas formas comparadas, como de inglês Robert para o português Roberto. Robert é Robert, Roberto é Roberto. Não se pode, a gente está no mundo globalizado. Para Miriam em hebraico para Maria. Para o nosso português não pode. Foi adaptação de culturas, isso, gente, que eles fizeram, os tradutores. Não se pode fazer isso. Do hebraico
Veja, do hebraico, Yehoshua, que não é esse nome do Criador que foi mudado para Jesus. Olha a diferença para o grego. É considerável esta forma errada, gente. Vamos lá. O que é transliteração e tradução? Para muitos. Muita gente confunde tradução para transliteração. Transliteração para tradução. Transliteração se dá para nomes. Que transliteração é conservação de som. E as letras dos alfabetos do idioma indicado tem que estar de acordo com o som. A transliteração se dá para objeto, para regra gramatical, conjuntos, elementos, enfim. Veja só, o que é transliteração? É transliterar um nome de um idioma para outro. Deve manter o som original, que é o som, a fala, para a correspondente grafia, letra, sem alteração, redução, até mesmo mudança de letras. Não se pode mudar a letra. O som deve estar de acordo com a grafia do idioma desejado. Quer dizer que está de acordo com o som da letra do idioma desejado. Veja o que o dicionário Aurélio fala. Representar caracteres de um vocábulo. O que é caracteres? As letras de um vocábulo, que é a fala, por caracteres, letras diferentes no decorrente vocábulo. As caracteres diferentes, que é letras diferentes, a gente vai ver para outra língua. Veja aqui é meu nome em português, Edmilson. Aqui meu nome está em hebraico, caracteres diferentes, letras diferentes, não estão vendo que é diferente? Mas são correspondentes ao mesmo som. Veja, E, D, D, M, M, I, que eles usam esse maçorético aqui para representar o I, o L, L, S, S, o Rolen bem aqui em cima, o O, e o N, o N. É dessa forma, gente. É dessa forma que se usa. Então é isso, gente. Deve estar dessa forma. Veja para o português também. Yehonadav, como eles escrevem lá. Para o nosso português fica de acordo. Yehonadav, sabendo com o Re, ele é um som internacional. Ele tem um som de 2R. É um som internacional. Então é dessa forma. Veja como fica diferente para o grego. Yehonadav, olha, Iehu, como eles querem ler no hebraico dessa forma, Iehu, mas a gente lê Iehu. Veja que Yud continua com o som de I. E esse O aqui foi do Roland daqui de cima, que tem um som de O. Cadê o Re? Não tem aqui, gente. O trigrama do Criador se oculta. Mudou o som aqui, olha. Nadav, ó, ficou até aqui, tá, mas aqui ocultou. Olha a dificuldade do grego. É isso, gente, há dificuldade sim. Não pense que não há, que há. Muitas coisas no grego não tem correspondente, algumas letras no grego não tem correspondente ao som. O que é tradução? É a representação de coisas como objeto, palavras de regra gramaticais, conjuntos de elementos de seu significado para o idioma desejado. Como assim? No inglês, house para o nosso português significa, tem um significado de casa, moradia, entendeu? É a mesma coisa, casa, moradia para lá é house. Book é para livro, entenderam? Tradução e significado que se dá. Kaved, veja, em hebraico, para pesado, opressivo. É assim, gente, não confunde tradução para nome ou transliteração para objetos, não confunde. Transliteração é para o nome. É para o nome, é conservação de som
para letras correspondentes dos outros idiomas. Vamos lá. Olha que a editora Vozes fala. O dicionário hebraico, português, aramaico, português, editora Vozes, 2007, 20ª edição. Tá, a página, se eu não me engano, 4. Desculpa por não ter colocado. Deixa ao usuário a tarefa de transliteração ou adaptação de nomes próprios. Quando o usuário não consegue fazer a transliteração, vem logo na mente para ele fazer a adaptação de nomes próprios, de cultura própria. Não se pode fazer isso. Remetendo para algumas passagens onde consta no texto massorético, foram várias tradições de nomes próprios no Brasil. Veja, não se pode. Que levaram a essa opção, foram vários nomes próprios no Brasil que levaram a implantarem na Bíblia. Nossa, não se pode fazer isso. Observe, porém, que o nome próprio não se refere necessariamente ao mesmo objetivo, e é verdade. Se muda a sonoridade, não é o Criador. Veja que se muda para João, para Yahu-Hanan, é diferente. Se muda para Jonadav ou Jonadá, como eles querem dizer, muda o significado e muda o nome hebraico. O nome hebraico tem que se conservar no seu som, por causa que tem um trigrama do Criador e significados também. É por isso que não se pode se perder sonoridade do nome original do povo hebreu, porque se muda o som, muda o significado. Como o caso também, Yehonadav, vai ficar Ierro, oferta a Ierro, vai ficar dessa forma, como os maçoretas colocaram. Não deve ser dessa forma. Todos têm o significado do nome do Criador. Vamos lá. Veja aqui, porque Roma é chamado de Babilônia em mudar nomes. Veja em hebraico e grego. Veja aqui erro, como eles colocaram os maçoretas, que é Iedo, que eles querem dizer, mas só que ficou erro. Yehu-Hanan. Veja como fica Iohanan. Olha aí, Yehu para Ió, mas o nome é Yahu. Aqui já está a mudança. Cadê o som do rei aqui? Não tem um som do rei. Não tem, por isso que o trigrama fica ocultado, apagado, mudou o significado. Não tem, por isso que o Criador chama de Babilônia. O motivo maior é este, gente, mudança de nome, como aconteceu com Daniel e seus companheiros na Babilônia Antiga. Ele quis dar uma referência aproximada, por isso que em Apocalipse se fala em Babilônia, para Roma. Yehonatan, que não é Yehonatan, Yahunatan. Mas eles escreveram dessa forma, e eles aceitam o Yahudin, aceitam dessa forma. A gente não pode questionar, porque é a língua deles. Olha, Yonatan. Veja, para nossa língua ficou Yehonatan, ficou Jonathan. Olha, já acrescentaram J. Olha a diferença, a mudança, perdeu o significado. Se no grego perde o significado, perdeu também para a gente. Yehonatan, Joarão, que eles querem dizer na nossa linguagem, muda, gente. Yehoshua, na língua deles lá, dos hebreus. Veja aqui no nosso, como é no grego, Jesus. No grego ficou Jesus. Olha a diferença. Conservou Ie, tá aqui. Cadê aqui os dois aqui, o rei e o Vav? Não está constando aqui, gente. O Shin, esse daqui tem um chiado. Se esse pontinho fosse aqui, era um S, mas não é. Como é aqui, é Shin, um chiado. Ele substituir pelo sigma. Tá aqui o sigma.
E esses 3 pontinhos aqui tem um som de U que eles colocaram, e aí colocaram aqui O e um ai aqui no final. Olha o que eles fizeram, substituíram pelo um sigma, onde já se viu um som de vogal ser substituído pelo um signo, vai ficar Jesus. É mudança, foi mudança, mudaram. Olha Yehudá aqui que eles querem, Yurdav, olha só. Eles mudaram, gente, não tem comparação. Os gregos só conservaram já no final, quando tem Iá no final dos nomes, olha. Abia, olha, Iá, olha aqui, aqui foi certo. Uzia, olha aqui, os Ozias. Acrescentaram ainda um sigma no final, que não se pode fazer isso. Mudou-se o som, mudou o nome, gente. Isso que se põe, chamado de Babilônia. Não se pode mudar, o nome tem que ser conservado, porque contém um significado. O trigrama do Criador mais significado. A transliteração e tradução. A confusão que as pessoas fazem, já expliquei sobre isso. Nome só translitera. Entenderam? Vamos lá. Olha como fizeram. Ie, tá aqui Ie. Não usaram o Re nem o Vav. Trocaram o som do Shin pelo Sigma. Conservaram o som do U, que é o U. E trocaram o Ai pelo um Sigma. Ficaram Jesus. Esse nome é mudado. Não existe no hebraico. Quando você chama Jesus para um hebreu, eles veem como blasfêmia. Yehoshua para Jesus, olha a diferença de pronúncia. Veja Yehoshua, o significado. E erro, porque não é Yahu, não é? É erro, é a salvação. Então aqui era para ser Yahushua. Veja a diferença. Aí para colocar o significado de Jesus, no Jesus, cadê o significado de salvação? Não tem. Ficou SUS no lugar do significado de salvação. E veio daqui, ó. Então o que acontece? Vai ficar com significado para o hebraico dessa forma. E é cavalo. Entenderam? Porque todos os nomes no hebraico têm significado. Se jogar qualquer pronúncia de nomes para o hebreu, se eles tiverem pleno conhecimento na língua deles, vão ver como é blasfêmia. Entenderam? É dessa forma, não tem significado. O que foi que houve? Eles acrescentaram o Cristo para dar ênfase ao nome. Entendeu? Esse foi criado por eles. Eles já vieram pegar lá da Septuaginta para Josué. Que eles querem, no grego, né, que eles querem dizer Josué, mas é Yahushua, que foi também mudado. Os nomes em hebraico de início do trigrama, o nome aí é todos mudados. Veja aqui também Yeshua. Eles querem comparar dizendo também que foi de Jesus, veio de lá de Jesus. Não tem nada a ver, porque Yeshua só significa salvação. Para Jesus não tem nem o significado de salvação. Tem aqui? Não tem, gente. Veja como eles transliteraram o tetagrama. E colocaram aqui como o rei tem um som de A primitivo, no sentido assim, que ele é acessório, mas todas as letras do hebraico são consoantes, e eles naquela época faziam adaptação como acessório. Então observe aqui, o rei tem um som de A, mas o Vav tem som de U. O que foi que eles fizeram? Eles acrescentaram aqui um ômega com som de O, ficou Ial.
Então muitos buscam no texto grego essa pronuncial, entendeu? Então eles buscam esse som ial no grego, nos textos grego, mas está errado, porque não é essa forma de pronúncia. Pode observar, é mudança, não há comparação. Transliteração do tetagrama, veja que essa forma é arcaica, Yud, Re, Vav, Re, veja aqui, Iahu, veja como é que se fica aqui, esse som aqui vem daqui, devido à contração do Yud com Re, aí cria esse Iar. Aí os maçoretas colocaram o maçorético aqui, Kamatos Godol, que é justamente para simbolizar que entre essa contração tem um som de vogal A. Então quando faz essa contração aqui, aí se cria o som Iar. Entenderam? Essa colocação aqui de transliteração consiste no nome do povo de Israel tudinho, gente. Se fosse Iá, esse H não aparecia, entendeu? Fica Iau, aliás, esse H não aparecia, aí fica Iau. Só que eles estão falando na forma só vogal, isso como a forma vogal só é acessório, só acessório. É vogal consonantal, as vogais são somente acessório no sentido da pronúncia, é para assessorar, como olha, Iahu. Veja que o Re se transforma em RR para fazer a consoante Vav se transformar no U, o som U. É dessa forma pronunciado. Então não é escrito, eles transliteram desta forma. Se fosse Iau, esse som de Re aqui não aparecia. Esse Re aqui só aparece dessa forma por causa que eles transformam de Re para fazer o Vav ficar com som de U. Isso daqui vem do Re, entenderam? Vem do Re. É tipo aqui, a apresentação vem daqui. Olha, esses que estão azuis, tudo simboliza do Re, olha, o som, Iá, como é? Ar. Então o Re é um som internacional, que é o H, onde de início, quando ele vem, te pronuncia Re de início, no meio das palavras é Re, enfim, conforme a colocação. São chamados de consoantes vocálica ou vogal consonantal. Por quê? Porque elas são todas consoantes, mas vogal como acessório, só para assessorar ali, entendeu? Conforme a colocação dela em relação às outras letras, junto com outras letras, ela vai dar o atrito, não só de A, Ra, ou como Re, enfim, conforme a palavra. Ela é o Re, que é representado por H, é uma pronúncia internacional em todas as línguas, exceto o grego. O grego não tem esse som, entenderam? É por isso que fica Iau no grego, não é Iau, fica Iau no grego. Então quem procura os textos o texto, aliás, gregos, vão encontrar Iau, mas só que foi encontrado textos também gregos que está com tetagrama com forma primitiva escrita, entenderam? Então é isso, gente. O nome nunca foi Iau, pelas seguintes formas. Veja, Yud, Re, Vav, Re. Se for na forma vogal, vai ficar Iaua. Então eles querem fazer isso, Iau. Se constar dessa forma, por que tem uma consoante aqui?
e aqui só vogal. Não se pode, gente, porque aqui está falando só vogais. Aqui está o Yud como consoante. Não se pode fazer isso, eles fazem isso. Veja aqui também a forma que eles querem dizer Iahushua. Eles querem Iahushua, dessa forma pronunciada. Não se pode fazer isso, senão vai entrar o outro, o Vav aqui, com som de U, para colocar esse como o I, esse como A, esse como U, depois transforma, já coloca aqui como o Re com som de Ru, para cá e Rushua. Não se pode, é errado essa forma. E ao Rushua usar dessa forma também, como expliquei aqui, não se pode. Tem que, se for para escrever dessa forma, tem que colocar um I aqui, porque o Re já fica só vogais aqui, não se pode. No hebraico é só consoantes. Usa-se a vogal como só acessório. Aí para ficar Yahushua. Não é Yahushua também. É Yahushua o nome. Ele, se fosse, era para ficar dessa forma, mas não se encontra dessa forma. Porque aqui é só vogais. E sabe que não existe em forma só vogais. A pronúncia tem que ser só vogais, como é consoantes e vogais. Vogais fica como atrito sonoro, só para mostrar ali que tem uma pronúncia com som de vogal. É isso. O nome é Iahu. Tem um que se tenta ocultar demais, fala dessa forma. Iahu. A gente nem se ouve quase o som do Ri. Aí quem ouve diz que é Iahu, mas não é Iahu. Iahu é a forma internacional de pronunciar. Iahu é a forma deles, dos judeus, pronunciar. Iahu. Eles tentam omitir o máximo possível o som do Ri. É tipo aqui, a gente chama porta, mas os goianos chamam porta. Já leva o R mais, como é que se diz, com um som mais elevado. É diferença de cada estado, cada lugar, o som do R. O som do R ele destaca muito. Veja aqui alguns vídeos que eu coloquei para vocês observarem a pronúncia de alguns jornalistas. A gente vai comparar a pronúncia Yahu e Yau. Aqui do primeiro ministro Benjamin Netanyahu. Olha aqui como ele escreve. Se fosse Yau, não vinha o Re aqui, ó. Entenderam? Fica só Yau. Mas vem um Re, eles escrevem desta forma aqui. Aqui geralmente alguns colocam um J no lugar do Y, que não se pode fazer isso. Vamos lá assistir o vídeo. Please welcome the former Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. How are you today, Mr. Prime Minister? I'm fine. Is that what I should refer to you as? Because I know you've had many jobs in the Israeli government, foreign minister and prime minister and finance minister, UN ambassador. No business. Olha o outro vídeo de novo. Netanyahu pide a la ONU marcar una línea roja a Irán. Esta es la manera, según el primer ministro israelí, de detener pacíficamente las supuestas intenciones del gobierno de Teherán de construir la bomba atómica, algo que el régimen de los ayatolás niega. Ahora estamos en una segunda fase y en la próxima primavera, ha asegurado Netanyahu, como tarde el verano, el enriquecimiento de uranio habrá llegado a niveles suficientes como para que lleguen al estadio final. The medium enrichment. Oval Office meetings between President Obama and Israel's Prime Minister Netanyahu are never easy. And their 12th such meeting, the White House meeting yesterday, it was no exception.
didn't help that Israel had just announced more Jewish settlements in Palestinian neighborhoods, decisions the administration says have sabotaged John Kerry's peace initiative. I sat down with Netanyahu last night for his reactions. You had a meeting with President Obama, and the White House and the State Department say that the new settlements in Arab East Jerusalem undercut your commitment to peace, that it could poison the atmosphere, it could turn the world against you. What is your response to that when the President says that to you? Well, I think we should be acquainted with the facts first. First of all, these are not settlements, these are neighborhoods of Jerusalem. We have Arab neighborhoods and we have Jewish neighborhoods. Well, they redefine territory that is very much in play in the final peace. Entonces sostendremos una muy buena conversación. Entonces usted verá a Alonso Quijano, su nombre original. Entonces cuando nos veamos de nuevo, haremos en español la entrevista. Pero espero no tener que esperar hasta entonces, y si nos quiere dar otra entrevista, muchas gracias. Muchas gracias, primer ministro. Gracias, Carlos. El primer ministro de Israel, Netanyahu, en exclusiva para primer ministro. Israel reelegeu Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro do país. Este é o terceiro mandato do premier, que apesar de ter conquistado a maioria dos votos, perdeu força no parlamento. Pesquisas previam disputa acirrada entre os blocos de esquerda e direita dos partidos que concorreram às eleições em Israel. Mas houve surpresa em relação ao número de votos que favoreceu o partido de Yesh Atid, criado há apenas um ano, que obteve 19 cadeiras no parlamento. A partir das 4 da manhã de hoje, o Likud de Israel, partido do primeiro-ministro Netanyahu, já tinha reivindicado as 31 cadeiras do Knesset, parlamento de Israel. Com 95,8% dos votos já apurados, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dirigiu seu discurso de vitória na madrugada desta quarta-feira em Tel Aviv, capital do país. Durante o pronunciamento, ele agradeceu. Veja agora a pronúncia IAL, por algum jornalista também. Estamos de volta com o seu jornal. A eleição parlamentar israelense que aconteceu nesta terça-feira surpreendeu pelo alto comparecimento. 67% dos eleitores foram às urnas, mas o resultado não foi bom para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A análise do comentarista internacional do seu jornal, Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Ficou o resultado 60-60 no Parlamento Nacional Israelense. 60 cadeiras para os partidos que tradicionalmente apoiam, fazem parte da coalizão de Netanyahu, e 60 para os partidos que não fazem parte dessa coalizão. O pior resultado foi colhido pela coligação direta de Netanyahu, o seu partido Likud, com o partido Beitenu. Eles tinham 42 cadeiras, caíram para 31. O melhor... Então é isso, gente. Há essa confusão na mente de muitos, devido às informações lá do povo de Israel, mas eles conservam o nome do Criador, é isso. Então esses aqui são os vídeos que eu já fiz, posto no YouTube, para vocês consultarem, para tirar mais as dúvidas, para saber mais de algumas coisas. Aqui o meu e-mail para quem quiser mandar, perguntar aliás alguma coisa, isso aqui. Eu repassei com um pouco de conhecimento que eu tenho, repassei para vocês, que há uma confusão danada. Então se você observar esse vídeo aqui, esses vídeos que eu coloquei, você vai ver a confusão que o mundo está fazendo em relação ao nome do Criador. E eu vim somente para mostrar para vocês que não deve só acreditar em mim, não. Pesquise, busquem conhecer. Eu só vim mostrar o caminho. Pesquise e busque conhecer a pronúncia. Eu não vou dizer que eu estou pregando a verdade, não. Eu só estou mostrando para você o que foi que houve para tantas mudanças do tetragrama do Criador. Que um diz que é verdade, a pronúncia que
tal pronúncia, outro diz que é também o verdadeiro nome, que é isso. A gente tem que pesquisar, buscar conhecer. Eu só apenas mostrei o caminho para você. Jamais estou dizendo que é verdade. Eu estou dizendo aonde consta o nome do povo e o nome do Criador no povo e na cidade. Eu mostrei o porquê, de onde vem a ocultação do nome do Criador. O porquê que eles não pronunciam nem o sacerdote. Porque está escrito também lá, por lei sacerdotal, que está escrito o que? O nome do Criador, mas não se lê, chama-se Adonai. Está em todas as sinagogas. E essa ocultação vem desde Abraão, Isaac e Jacó. Nos textos bíblicos a gente encontra, mas por quê? Porque está escrito. Mas pronunciado no meio do povo de Israel nunca foi não pronunciado, sendo na época de guerras e festas solenes. Até hoje o nome do Criador não é pronunciado no meio do povo de Israel. Ele diz que perderam a pronúncia. Como que perdeu a pronúncia que está no nome deles? Como é que eles vão dar justificativa? Não, gente, eles ocultam. É porque é lei que impede eles falarem. É a lei que impede eles falarem. Então, muito obrigado pela atenção. Busque mais em conhecer, busque em pesquisar também, porque pesquisando que você vai saber. Muita gente busca razões para tudo. Eu não estou buscando razão em nada, só apenas lhe mostrei a diferença. Então, muito obrigado, Shalom.